Olá, você está no canal da Rocha Maso Advogados no YouTube. Gostaria de convidar você para uma jornada que começa hoje aqui no nosso canal, onde nós vamos traduzir conceitos do agronegócio, vertentes, o caminho para onde está o agronegócio brasileiro caminhando, mundial, e tudo aquilo que envolve o agronegócio, para você ficar cada vez mais antenado e por dentro das novidades. Para quem é destinado esse canal? Se você é um pequeno, médio produtor rural que opera como pessoa física ou mesmo como pessoa jurídica, se você é um produtor rural já de maior porte e quer se qualificar ainda mais, se você trabalha com o agronegócio, vendendo insumos, representando vendas, maquinário, tecnologia, ou seja, toda a cadeia que envolve o agronegócio, você está no lugar certo. E qual o motivo disso? O motivo é que o agronegócio hoje não é mais como foi antigamente. Não é mais só a roça, não é mais só plantar e colher. Toda uma cadeia interligada faz parte do agronegócio, como ele vem sendo concebido e hoje ele é entendido. Então, venha com a gente nessa jornada, que eu tenho certeza que os conteúdos são muito relevantes e você vai gostar bastante, ok? Então hoje, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o conceito de agronegócio, a sua evolução e a realidade para o produtor rural. O conceito de agronegócio, como a gente tem hoje mundialmente conhecido, ele remonta a 1957, quando os professores John Davis e Ray Goldberg, da Universidade de Harvard, cunharam um conceito de agribusiness, né? Agronegócio em tradução livre. Como seria esse conceito? Eu vou ler para vocês. A soma de todas as operações envolvendo produção e distribuição de suprimentos agrícolas, operações de produção nas fazendas, armazenamento, processamentos e distribuição de commodities agrícolas. Você já pode ver que existe uma relação de interdependência entre todos os elos dessa cadeia. A indústria de insumos, a produção agropecuária, o sistema de distribuição, a indústria de alimentos, até chegar a nós, a você, a mim e a todas as pessoas do planeta, que são os consumidores dos produtos agropecuários. Então, esse é o conceito que teve origem, né? Então, você pode ver na tela a concepção original do agronegócio, de Davis e Goldberg, você pode seguir aqui, acompanhar com a gente. A definição um pouco mais ampla também está colocada aqui, você pode acompanhar enquanto eu vou falando, e diz muito claramente da complementaridade, ou seja, o agronegócio hoje não pode ser visto mais segmentado, né? O produtor, ele tem que pensar no antes, ele tem que pensar no durante e no depois. E como isso, efetivamente, vem sendo tratado, né? Numa linguagem muito simples para o produtor e para quem está conectado com o agronegócio, é o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. O que é antes da porteira? É produção e fornecimento de insumo, máquina, equipamentos e serviços especializados. É a hora que o produtor efetivamente decide que naquela área ele vai produzir uma produção agrícola ou pecuária, ele tem que pensar em tudo isso. Se ele decide plantar soja, ele precisa entender da semente, de como tem que preparar a terra, comprar todos os insumos, maquinário, tecnologia, tudo que ele vai fazer, para depois ele colocar isso em prática. Então esse é o antes da porteira, é uma preparação, né? E depois o conceito de dentro da porteira, efetivamente, depois do planejamento, a colocar a mão na massa, né? Que é o preparo e manejo do solo, os tratos culturais, irrigação, colheita, criação animal, enfim, tudo aquilo que acontece dentro da propriedade, que é o que vai fazer com que a produção efetivamente aconteça. E o depois da porteira, que é transporte, armazenagem, industrialização, distribuição e comercialização. Ou seja, depois que o produto está pronto, ele tem que sair da fazenda, ele tem que sair do sítio, da roça, e ir para a estocagem,
para a indústria de transformação, chegar ao consumidor final. E isso pode ser o produtor rural que entrega o ovo diretamente para o consumidor, até o produtor de soja que entrega o grão para o silo. Esse grão vai atravessar o mundo e vai virar um produto na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, em todo o globo. Então, esse conceito de agronegócio tem que ser entendido, e você que é produtor e você que está no meio disso precisa entender o negócio de uma forma mais ampla e global. Tá legal até aqui? Conseguiu seguir com a gente aqui o nosso conceito? Ok. Vamos falar um pouco agora, dentro desse contexto, da evolução do agronegócio no Brasil. O Brasil sempre foi um país eminentemente agrário, né? Um país de dimensões continentais que tem no agro o seu maior potencial e a sua maior riqueza, não é mesmo? Só que lá nos anos 50, o Brasil era uma população praticamente de 80% vivendo no campo e 20% vivendo na cidade. Na década de 60, nós tínhamos uma estatística de sermos um país de mais ou menos 71 milhões de habitantes. E isso representa 1/4 da população atual. E isso começou a ser o início de uma transição, que efetivamente acontece no Brasil na década de 70, especialmente com a criação da Embrapa, Empresa Brasileira de Agricultura e Pesquisa. A Embrapa entra no cenário e começa a transformar o agronegócio, com pesquisa, com informação e conectando o Brasil com o mundo. E isso faz com que aquele país que era eminentemente agrário comece a se transformar na potência que hoje o Brasil é no agronegócio. Então, dos anos 80 aos anos 2000, nós deixamos de ser um grande importador de alimentos para ser um dos maiores exportadores do mundo. E eu gostaria de trazer aqui para você alguns números dessa potência brasileira hoje, no que se refere a exportações e relevância mundial. Vou pegar aqui para você saber que nós somos o maior produtor mundial de soja, maior produtor mundial de café, de suco de laranja, açúcar, e o segundo maior produtor de proteína animal de frango e carne bovina. E não só isso, no que se refere à exportação, soja, café, suco de laranja, açúcar, carne de frango e carne bovina, nós somos o maior exportador do mundo. Então veja só, de um país agrícola em 1950, nós estamos hoje, em 2025, com esses números, cuja fonte é a Confederação Nacional da Agricultura. Então você pode consultar que esses números são públicos. Então veja só como isso vem mudando, né? Então veja a dimensão do que eu estou querendo passar para vocês a partir de agora, né? Ó, veja só. Aqui nós podemos ver, ó, a estrutura do antes, depois, dentro e depois da porteira, né? Você pode estar vendo aqui na tela para ajudar a acompanhar. E o que eu estava falando da evolução do Brasil e no mundo daquilo que aconteceu. Aqui a gente coloca também uma questão que a Constituição de 1988 colocou como uma política de Estado, né? Uma competência comum, a organização e abastecimento alimentar. Isso gerou uma maior participação do Estado no desenvolvimento da agricultura nacional. Um dos motivos maiores disso, para você que sabe, você que é produtor, é o Plano Safra e o fomento das atividades através do custeio rural, né? Então você está vendo aqui, ó, o terceiro maior exportador, a evolução da agricultura, né? Tudo que a gente está falando está aqui, né? A gente pode disponibilizar um material de apoio também, tá? E agora a gente passa para um tópico muito importante que eu gostaria de chamar. Qual é a realidade do produtor rural hoje, né, no Brasil? Qual é a realidade? Quais são os grandes desafios, né? São muitos. Primeiro, o produtor rural
não está ainda efetivamente capacitado para interagir nesse mercado, especialmente o pequeno e médio produtor rural. Ele não está 100% preparado para entender a dinâmica do agronegócio. O produtor ele é preparado para dentro da porteira, né? Então, se a gente olhar o produtor mesmo de uma forma nua e crua, né? O produtor vai, primeiro ele define o que ele vai plantar, né? Ele vai plantar ou ele vai criar, que criação ele vai fazer, aí ele se depara com uma situação. E o dinheiro para isso? Tem alguns produtores que têm dinheiro próprio, mas a maioria dos produtores precisa de financiamento. Aí entra a questão do custeio. Então ele vai lá, dá em garantia a sua propriedade, dá em garantia a produção e consegue um dinheiro. A partir daí, ele vai para dentro da porteira e efetivamente começa o seu trabalho, que não é fácil, que é exaustivo, que é todo dia, né? Como todo mundo sabe que está conectado com o agronegócio, não existe feriado, não existe fim de semana, não existe férias do produtor rural. Só no entre-safra. Mas o entre-safra já é quando ele está contabilizando se ele teve lucro, se ele teve prejuízo e já preparando a próxima safra. E depois de tudo isso, de feito a preparação e dentro da porteira ele produzindo, vem aquela questão, deu tudo certo? Conseguimos produzir? Teve produtividade? O produto saiu na quantidade e qualidade que se imaginava lá no plano? E aí a gente se encontra com duas necessidades e duas realidades. Quando tudo dá certo, quando tudo funciona, o produtor consegue vender a sua produção e ter lucro. Pagar o seu custeio, pagar as suas despesas e trabalhar na próxima safra com mais tranquilidade. Agora, e se dá tudo errado? Como que isso funciona, né? A partir daqui eu queria te dizer que nós, observando essa realidade, nós criamos um método, chama Método Roma. Esse método é uma preparação para você, produtor rural, para você saber o que fazer, quando deu certo e quando não deu certo. Então a nossa atuação, ela é muito parecida com o que a gente acabou de dizer. Antes, dentro e depois da porteira. Por quê? Quando dá tudo certo, vendeu a produção, vendeu as criações, fez dinheiro, pagou o custeio, teve lucro, fica muito mais tranquilo para viver e planejar o próximo ciclo. Agora, quando não dá certo, quando um fator como o clima, que hoje vem sendo devastador nos últimos anos, especialmente, em alguns lugares com enchentes, outros lugares com queimadas, secas aonde não existiam, estações do ano que já não são mais tão claras como antigamente. Se falarmos com os antigos, verão era verão, inverno era inverno. Hoje nós temos verão dentro do inverno, inverno dentro do verão, secas em momentos que não era para ter, chuvas em momentos não apropriados. Então isso impacta diretamente o produtor. E não só isso, como a gente falou no começo, um mercado interconectado em nível mundial expõe o produtor às variações do mercado. Então, quando ele faz o planejamento de plantar uma determinada cultura, ele tem uma baliza de preço de como foi a safra anterior. Vou dar um exemplo. A soja vendeu a saca a R$190. Nossa, esse dinheiro é um bom dinheiro, então eu vou plantar soja, porque eu vou ter esse preço, então eu consigo manejar tudo, pagar o custeio e ter um ótimo lucro. Ele vai lá, faz tudo o que a gente falou antes, planeja, pega o dinheiro, compra os insumos, leva tudo isso para dentro da porteira, planta, se dedica, faz tudo o que tinha que fazer. Só que na hora dele colher, o mercado está saturado, ou então teve alguma questão que impactou, e o valor da saca veio para R$90. E agora? Agora se instala o temor, se instala o desespero, porque com esse valor não é possível pagar sequer o investimento.
E o que o produtor faz nesse momento? Primeiro, ele perde a sua paz, ele perde toda a sua tranquilidade, começa a ter uma pressão enorme em cima dele, dentro da família. Muitas vezes não quer nem falar para a família que ele está passando por isso, que a situação da família é essa, e ele rapidamente precisa se virar. Precisa... O que eu faço agora? O primeiro passo que o produtor faz é ir até o banco e tentar pegar um novo recurso para pagar aquilo que ele está devendo e se endividar ainda mais, mas sem nenhum tipo de critério. Ele chega lá no banco, ele coloca a situação dele para o gerente, que até então era o melhor amigo dele, e o gerente coloca para ele alguns produtos ali. Olha, eu não tenho como alongar o seu custeio vai vencer. Para eu prorrogar, você precisa pagar agora o juro, pagar os encargos do contrato, e eu consigo te prorrogar isso por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano. Ok, ele resolveu aquele problema imediato que ele estava ali naquela hora. Porém, em 1 ano, nós sabemos, o produtor sabe, é impossível ele se recuperar. Porque ainda que ele tenha uma grande safra nesse momento, ele já está devendo um custeio e ele pegou outro. Então ele tem que pagar 2. Se tudo der certo, maravilha. Talvez ele consiga resolver a sua questão financeira ali, pelo menos com o banco, porque a gente sabe que não é só banco. Tem todos os fornecedores, tem colheita, tem transporte, tem toda essa cadeia que a gente falou que impacta o preço dele. E se não deu certo? Aí ele acaba se endividando ainda mais, a paz dele vai embora, a família começa a perceber e os problemas se avolumam e a cada vez mais a vida dele fica difícil. Então foi pensando nisso e estudando muito, como a gente vem fazendo aqui na Rocha Maso, que nós temos uma notícia importantíssima para dar para o produtor. Se você passou por isso, se você teve efetivamente uma perda que vem de fatores climáticos, de fatores de valor de mercado, que oscilou demais dentro do período da sua produção, um fator externo, como a gente está vendo, por exemplo, nós estamos aqui falando em maio de 2025, estamos tendo um caso de gripe aviária. Isso vai impactar as granjas e os produtores de carne de frango. Isso é um fator? Sim, é um fator que impactou. Uma praga nova que veio a chegar na roça, que era imprevisível. Impactou? Impactou. A partir desse momento que há um impacto externo não previsível, ou se previsível, não evitável, o Manual de Crédito Rural propicia a você, produtor rural, o pedido de alongamento da dívida, uma prorrogação do vencimento do custeio, mas não apenas da forma como o banco faz, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Essa prorrogação ela é feita com base na sua capacidade de geração de receita. Ou seja, a sua capacidade de gerar dinheiro para pagar. E como isso é feito? Você tem que fazer um requerimento antes para o banco, dizendo que você está passando por essa situação, e a partir daí você vai começar a negociar isso com o banco, para que você tenha uma carência e um prazo de parcelamento desse custeio para você se recuperar. E, mais que isso, você vai continuar precisando de dinheiro para produzir. Então, no método Roma, nós vamos te ensinar como documentar tudo da forma correta, desde o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira, que é a síntese do agronegócio, para que, num momento de dificuldade, você, produtor rural, possa pedir o alongamento da sua dívida bancária com carência e prazo para pagar de acordo com a sua capacidade de pagamento. Então, eu te chamo a começar a nos seguir, porque nós vamos começar a explicar esse método. Logo ali na frente, nós vamos lançar esse método num curso compilado, onde você vai entrar sem saber exatamente como fazer e vai sair preparado. Você entra um produtor rural e sai um empresário rural. Esse é o nosso método e é para esse método que nós estamos te chamando. Então, assim,
Toda quarta e toda sexta nós vamos trazer conteúdos relevantes do agronegócio. Esse primeiro vídeo foi um vídeo de apresentação, onde nós nos colocamos aqui como parceiros de você, produtor rural, de você que participa da cadeia do agronegócio, que queira se especializar, queira levar ao produtor as informações corretas e se qualifique cada vez mais para esse cenário do agro, que é extremamente vantajoso, extremamente sedutor, tem muito para se ganhar, mas que exige uma qualificação cada vez maior. Ao final do método, você vai poder chegar num advogado de sua confiança, que entenda de agronegócio, ou aqui mesmo, no nosso escritório, com toda a documentação preparada, com tudo aquilo que é necessário para pedir essa prorrogação do seu custeio, esse alongamento da sua dívida, e ele efetivamente vai ser concedido. Porque, ouça bem o que eu vou dizer agora, é um direito seu, não é mais uma questão de discussão. A sua boa ou má sorte vai depender apenas e tão somente de estar com toda a documentação e tudo aquilo que é necessário pronto. Com isso, o seu advogado vai conseguir te dar esse direito e essa paz. E detalhe, sem Serasa, sem limitação de crédito, podendo tomar outro custeio e seguir a sua vida. Então, eu gostaria de agradecer o seu tempo, de ter vindo aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que você, produtor, você que faz parte do agronegócio, tenha gostado desse conteúdo. E a partir de agora, nós vamos trazer outros conteúdos mais técnicos e de relevância. Vários temas, sustentabilidade, cadeias produtivas, tomada de crédito, que tipo de crédito você pode ter, que não é só o plano safra, porque a gente sabe que o dinheiro acaba, onde o produtor pode pegar recurso para fomentar a sua produção, como ele pode acompanhar o mercado para decidir o que ele vai plantar ou não, quando plantar ou não, ou seja, muitos conceitos interessantes que você vai aprender aqui com a gente. Ok? Muito obrigado pelo seu tempo e eu gostaria de te dizer que aqui na Rocha Maso você não caminha sozinho. Muito obrigado.